Note, os 144 mil judeus eleitos de Deus não se prostram à besta. Seu denominacionalismo ou estátuas ou qualquer coisa, ainda que sua nação tenha um pacto com ela na ocasião. Israel tem um pacto, mas aqui estão os 144 mil que não vão fazer isso. Esses são os eleitos. É a mesma coisa aqui mesmo na igreja gentia agora. É um grupo eleito. Não se pode atraí-los a esse tipo de coisa. Eles não crerão. Não, Senhor. Uma vez que a luz brilhe sobre eles, isso encerra o assunto na mesma hora. Eles veem isso acontecer. Então, veem ser vindicado e provado dessa maneira. E eles olham aqui na Bíblia, veem essa palavra prosseguindo. Bem, melhor você simplesmente parar de mexer com eles, porque eles creem nela. Isso é tudo, isso é tudo. Ainda que não consigam explicá-lo, mas sabem que a têm. Assim como eu digo, há muita coisa que não consigo explicar, mas de uma forma ou de outra, eu sei que é real. Muito bem. Este tempo foi entre o sexto e o sétimo selo, em que ele chama essas pessoas, mencionado por Jesus em Mateus capítulo 24 e versículo 31, que acabamos de ler. Veja, as trombetas aqui, as duas testemunhas do quando a trombeta soa, é a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Uma trombeta soa, note, uma trombeta soa, ele disse, e soa a trombeta. Agora note aqui, 31. E ele enviará os seus anjos, não um, veja, há dois deles, com rijo clamor de trombeta. Que é isso? Quando Deus se apronta para falar, há um clamor de trombeta. Essa é sempre a sua voz. Está chamando para a batalha. Veja, Deus fala. Estes anjos sairão com o clamor da trombeta. E note, na época da mensagem do último anjo, a trombeta soa. A mensagem do primeiro anjo, uma trombeta soou. Do segundo anjo, uma trombeta soou. Quando ele os enviou, note, mas quando os selos foram anunciados, foram todos numa grande coisa divina para chamar a sair um grupo de pessoas. Houve um clamor de trombeta e 7 selos foram abertos. Note, ajunta seus judeus eleitos das 4 partes dos céus. Ele mencionou os 6 selos, como vimos, mas não o 7º selo. Ele nunca disse nada aqui sobre o 7º selo, em parte alguma. Veja, imediatamente o versículo 32 muda para parábolas do tempo da chamada dos judeus eleitos. Agora observe aqui, veja, e ele enviará os anjos com uma trombeta e ajuntará os eleitos dos 4 cantos do céu. Agora ele começa, veja, ele não diz nada sobre o 7º selo aqui, está vendo? Ele falou do 6º selo, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Mas note, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Essa pergunta que lhe fizeram, e que sinal haverá do fim do mundo? Quando virdes estas outras coisas acontecendo, sabeis o que acontece. Agora, quando virdes estes judeus, falando aos judeus, agora observe, para que grupo ele está falando? Gentios? Judeus, está vendo? Agora ele disse, sereis odiados de todas as gentes pelo meu nome, e assim por diante, assim. Agora, quando ele disse, virdes esses judeus,
começarem a brotar seus renovos mais além, quando esse Israel começar a voltar, chegando a seu país, quando ele chegar lá, a igreja está pronta para o arrebatamento. Restam somente 3 anos e meio até o fim do velho mundo, e ele entra em caos, e o milênio se introduz para a nova terra. Disse, às portas. Agora, 1000 anos na terra são apenas um dia com Deus. E 3 anos e meio, quanto daria? Alguns segundos no tempo de Deus. Foi por isso que ele disse, está às portas. Em verdade vos digo que não será consumida, aniquilada essa geração, este povo, sem que todas essas coisas sejam... O quê? O que não será aniquilado? Tentaram matar os judeus para eliminá-los da terra o tempo todo. Nunca conseguirão fazê-lo. Todavia, note, a mesma geração de judeus que viu o retorno para a Palestina, essa geração veria essas coisas acontecerem. E apenas nos últimos 2 anos se tornou uma nação completa, com seu próprio dinheiro e tudo mais. Lá está. Agora, onde estamos, amigo? Os selos e tudo mais se abrindo. Agora estamos recebendo isso que está aqui no meio. Aí está. Está vendo onde nos encontramos? A congregação diz, amém. Espero que entenda isso. Não tenho instrução. Eu sei do que estou falando, mas talvez não consiga explicá-lo de modo a fazer sentido para você. Mas espero que Deus tome as palavras que estão misturadas e as divida corretamente, veja, e permita que você saiba o que é isso, porque estamos às portas, estamos aqui no tempo. Agora note, veja, imediatamente agora, ele se volta a esses judeus e no tempo do fim, ele diz o que vai acontecer. Sabemos até mesmo que agora estamos bem inteirados que as tribos estão dispersas. Eles têm estado por 2500 anos. Foi profetizado que seriam dispersas aos 4 ventos. Sabia disso? Nós sabemos disso. Naturalmente, não teremos de voltar a falar disso, porque tenho algo aqui verdadeiramente importante que quero que você veja, antes que fique cansado e eu fique esgotado. Note, nós sabemos, até mesmo cada tribo, isso é cronologia tribal, ou o que quer que queira chamar, ou geologia, ou as posições tribais, não estão mais juntas. Elas estão dispersas por toda parte. Os judeus que estão se ajuntando em Jerusalém eles nem conhecem suas tribos. Eles não têm mais insígnias tribais nem nada. Tudo que sabem, então, é que são judeus. Foi profetizado que estariam desta maneira, no mundo inteiro. Agora, seus livros foram destruídos, eles não sabem. Você diz, de que tribo você é? Não sei. De que tribo? Não sei. Um de Benjamim, um desta e um daquela. Eles não sabem de onde são. Seus livros foram destruídos através das guerras e por 2500 anos. A única coisa que sabem é que são judeus. Só isso. Assim, eles sabem que estão de volta à sua terra natal. Eles note, ainda que não saibam suas tribos, mas Deus sabe. Eu amo isso, você sabe. Ele até mesmo disse que todo o cabelo da vossa cabeça está contado. Note, ele não perde nada. Eu o ressuscitarei no último dia. Ainda que eles tenham perdido suas insígnias tribais e quem é cada um, e se são isto ou aquilo, eles não sabem se são de Benjamim, ou se são de Ruben, ou Issacar, ou de onde são. Mas, de qualquer maneira, Deus os chama aqui. Agora, note, em Apocalipse 7, lemos isso. 12.000 de cada tribo dos eleitos dentre todos. Há 12.000 de cada tribo que são os eleitos e estão dispostos aqui mesmo em ordem.
Oh, que coisa! Como estão eles? Eles estão em ordem tribal. Todavia não estão agora, mas estarão. Eles estão em ordem tribal. Quem estará em ordem tribal? Não os judeus comuns, não, mas os que são os eleitos, os 144.000, estarão dispostos em ordem tribal. Oh, que coisa! Como gostaria de lhes mostrar. Não entraremos nisso, mas isso é exatamente como a igreja tem de estar. Exatamente em ordem. Agora quero que observem atentamente e leiam comigo por um minuto. Agora, aqui está algo que talvez nunca tenham notado na chamada tribal. Eu lhes disse faz um tempo para lerem Apocalipse 7. Leiam comigo e observem essas tribos. Em Apocalipse 7, Dan e Efraim estão faltando e não são enumerados com elas. Notaram isso? José e Levi foram colocados em seu lugar. Notaram isso? Dan e Efraim não estão ali. Não, Senhor. Mas José e Levi foram colocados no lugar de Dan e Efraim. Por quê? O Deus que sempre se lembra-se de cada promessa da sua palavra. Oh, gostaria de pregar sobre isso, está vendo? Deus não se esquece de nada, ainda que pareça. Como ele disse a Moisés, Israel esteve lá por 400 anos. Eles tiveram de sair naquele tempo. Ele disse a Abraão, e sua semente estaria peregrinando numa terra estranha por 400 anos, e então ele os faria sair com mão forte. Mas então ele disse a Moisés, lembrei-me da minha promessa e desci para fazer cumprir o que disse. Deus não esquece. Ele não esquece suas maldições, nem esquece suas bênçãos, mas toda promessa que ele fez, ele cumpre. Aqui está porque elas estavam faltando. Agora, se você observar, agora leia. Quero que leia comigo agora. Vá a Deuteronômio 20, versículo 29, lá, ou capítulo 29, melhor dizendo. Há uma razão para essas tribos não estarem ali. Tudo tem uma razão. Deuteronômio, queremos tomar o capítulo 29 de Deuteronômio. Agora, o Senhor de tal modo nos ajude que possamos entender agora. Agora, queremos começar em Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 16. Agora, ouça, Moisés falando. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passamos, e vistes as abominações, os seus ídolos, a madeira, pedra, a prata, ouro que havia entre eles. Cada um levava uma coisinha ou outra, uma pequena estátua de Santa Cecília, você sabe, algo assim, veja, para que, portanto, ouça, para que entre vós não haja um homem, mulher, nem uma família, nem uma tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto, e aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração e diga, terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu próprio coração. Veja, as pessoas dizem, oh, ele se benze, você sabe, faz o sinal de uma pequena cruz ou algo assim. Como fazem agora? Veja, a mesma coisa, veja, e vê-se que é uma característica pagã, veja, o pagão. Se abençoe no seu próprio coração, seu próprio bom parecer em sua própria mente, para acrescentar à sede a bebedice. Beba, sim, isso não faz nenhuma diferença, contanto que vá à igreja você está bem. Então o Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor, o seu zelo sobre o tal homem, e de toda maldição escrita neste livro. Não tire uma palavra dele, nem lhe acrescente uma. Veja, jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Isso é enquanto ele estiver aqui na terra, veja, debaixo do céu.
E o Senhor separará para ele mal de todas as tribos de Israel, conforme toda a maldição do concerto escrito neste livro da lei. Portanto, se alguém servir a um ídolo, ou mantiver um ídolo sobre si, ou se benzer em seu próprio bom parecer da sua mente e servir ídolos, Deus disse: homem, mulher, família ou uma tribo, seu nome será completamente riscado dentre o povo. Agora, está certo? A congregação: amém. Quão verdadeiro! A idolatria fez a mesma coisa na igreja anos atrás e faz hoje. E eu noto, observe como o anticristo tentou fazer um antimovimento. Quantos sabem que o diabo tem como modelo e imita os santos de Deus?